Quarta lista, exercício 18. Uma fonte de corrente alternada que tem a sua fém variando no tempo da forma E0 cosseno de ωt é ligada a 3 elementos de circuito, como mostra as figuras abaixo. Quais são os diagramas de fasores que representam corretamente a diferença de fase entre a fém da fonte e a corrente de cada circuito? O circuito 1. Bom, circuito 1, o diagrama de fasor é, na verdade, só um eixo cartesiano, em que a gente representa a fém da fonte dessa forma. Você tem a fém da fonte, a amplitude desse fasor é, na verdade, a amplitude da fém, o ângulo entre ela e o eixo horizontal é ωt, e você pode representar o valor da fém a cada instante, ou como uma componente na direção horizontal, ou uma componente na direção vertical. Se você representar na componente na direção horizontal, ele vira EM cosseno de ωt. Se você representar ele no eixo vertical, é M seno de ωt, tanto faz. É só uma questão de escolha. Nesse caso, o resistor está ligado à fonte diretamente, e o nosso VRM, então, ele tem a mesma amplitude da fém da fonte, certo? E está em fase os dois, já que os dois são iguais, né? O nosso problema é quem é a nossa corrente. A nossa corrente, ela vai estar, por causa do resistor, ela vai estar em fase, já que o VR e o I estão em fase. Então, o nosso fasor da corrente, ele está em fase com os dois. A nossa corrente IM máxima, aqui, representado por esse fasor. Aqui, no caso, não faz sentido a gente fazer comparação de tamanho, já que estamos falando de duas grandezas diferentes, corrente e tensão, mas o que interessa aqui é a análise da fase. Isso é, os dois vão estar na mesma fase, por isso o fasor ele é representado na mesma direção, no mesmo sentido. Segundo circuito. No segundo circuito, a gente tem agora um capacitor. A gente novamente desenha o nosso eixo cartesiano e novamente a nossa fém representada pelo nosso EM, cujo ângulo com o eixo horizontal é ωt. De cara, acontece a mesma coisa já com o VC. Já que o VC está ligado direto à fonte, os dois são iguais. Então a amplitude do VC, neste caso, ele é a mesma amplitude da fém. Só que agora o capacitor adianta a corrente em π/2, ele está atrasado com relação à corrente em π/2. Então, na verdade, agora o nosso fasor da corrente ele está adiantado em π/2 com relação ao VC, já que o capacitor adianta em π/2 a nossa corrente. Então, a gente representa a nossa corrente adiantada em π/2 com relação ao VC desta forma. Vamos lá. Circuito 3. Circuito 3, novamente, a gente desenha nossos eixos cartesianos. Nós vamos ter o nosso AM novamente representado com ângulo com ωt. E agora a DDP em cima do indutor. E como ele está ligado à fonte, a DDP dos dois são iguais. Então, novamente, o nosso VLM ele tem a mesma amplitude que a fém da fonte, no caso deste circuito especificamente. Só que a corrente agora ela está atrasada em π/2, já que o nosso indutor atrasa a corrente em π/2. Se ele atrasa a corrente em π/2, a representação do fasor corrente é feito dessa forma. Isso é, a fase da corrente vai ser ωt menos π/2. O VL está adiantado em π/2 com relação à corrente, a corrente está atrasada em π/2 com relação ao VL. Então é dessa forma que a gente representa o fasor no caso desse terceiro circuito. É isso.